Olá, tudo bem? Aqui é a Michele Batiste e esse é mais um vídeo do Expertise Veterinária. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre a gastroenterite hemorrágica que acomete muitos dos nossos pacientes e que é muito comum. Como eu falei no vídeo anterior, nós vamos falar sobre o feijão com arroz da clínica veterinária, a fim de que você que está retomando a clínica veterinária, que está iniciando o atendimento clínico veterinário, se sinta seguro com o seu paciente. Não se trata aqui de uma especialização, não se trata de um super aprofundamento, mas sim de como fazer uma abordagem ao paciente, uma abordagem ao cliente e oferecer ao nosso paciente, ao nosso cliente, o tratamento mais adequado possível, mais assertivo possível. Essa é a nossa palavra. Esses vídeos procuram ser bastante assertivos porque, como eu também já falei no vídeo anterior, eu tive muita dificuldade no início da minha carreira em ter segurança nos meus diagnósticos, segurança nos meus protocolos terapêuticos, e isso transparecia para o meu cliente. E eu vejo nos meus alunos, nos meus ex-alunos, especialmente quando iniciavam o tratamento, os atendimentos médicos veterinários, bastante insegurança, né? E muitos deles recorriam a mim para dizer: prof, eu preciso de uma ajuda nesse diagnóstico, eu preciso de uma ajuda, quero ter certeza se eu estou no caminho correto. Então esse vídeo tem esse objetivo de te dar um pouco mais de certeza sobre o caminho que você está seguindo. Vamos lá? Então, as gastroenterites hemorrágicas, elas são afecções que, obviamente, afetam o sistema gastroentérico de cães e gatos. Hoje a gente vai falar sobre cães, que é o grande filão da medicina veterinária de animais de companhia. Com relação às gastroenterites hemorrágicas, o que a gente vê mesmo são cães afetados, né? Gatos também vêm, mas com muito menor frequência. Em gatos, na maioria das vezes, trata-se de verminose ou de doenças virais mais graves, que a gente vai falar mais à frente no próximo vídeo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre gastroenterite hemorrágica em gatos, por favor, deixe aqui a sua descrição, peça, dê sua sugestão, também estou aberta a sugestões. O que eu puder ajudar, eu vou tentar fazer um vídeo para tentar esclarecer e ajudar você no seu diagnóstico. Então, em geral, o cliente chega no consultório dizendo: meu paciente, o meu cachorrinho, né, está defecando, está com diarreia, essa diarreia tem sangue. Ele não quer comer, muitas vezes ele também está vomitando, né? Boa parte dos clientes já não medica mais o seu paciente, não faz medicação sem recomendação médico-veterinária, mas alguns ainda fazem. Então eu vou dizer aqui um pouquinho como que eu faço a minha sequência de atendimento num paciente cujo tutor vem reclamando de que ele está com diarreia com sangue e também, ou eventualmente, com vômito associado, ok? O primeiro passo com esse cliente é tranquilizá-lo. Então, eu recebo esse cliente no meu consultório, falo: ele está vomitando, então vamos lá, anotar a queixa principal. Então, existe uma sequência de anotação que é bem prática para a clínica veterinária, principalmente quando a gente tem um sistema informatizado ou quando a gente tem que anotar à mão e deixar um fichário do paciente. Esse esquema, ele trata de a queixa principal, então vai lá o título, queixa principal, e você anota o que o tutor te fala. Não traduz, não faz interpretação. O meu cachorro está obrando sangue, é um termo que se usa muito no interior do Paraná. O meu cachorro está com diarreia de sangue. O meu cachorro está com diarreia amarelada. É isso que você vai colocar, é a queixa principal do tutor. O meu cãozinho está com diarreia e vômito, a diarreia dele ela é toda melecosa e o vômito dele é amarelado. Então é exatamente assim que você vai descrever. Então a queixa principal, geralmente uma ou duas frases. Depois vem, segundo item, histórico. Então vamos lá, o histórico. Há 2 dias ele iniciou, teve um quadro de vômito, depois teve as fezes mais amolecidas, 2 horas, 3 horas depois, fezes diarreicas, e a partir daí ele está tendo vários quadros de diarreia com sangue. Hoje em dia, inclusive, os tutores trazem fotografado ou filmado os episódios, então a gente consegue ter uma visualização real do que está acontecendo, né? Aí você faz algumas perguntas sobre o histórico, perguntas que são fundamentais. O seu cãozinho é vacinado?
onde você vacinou. Então a gente vai investigar se ele tem uma vacinação que está em dia, se ele tem uma vacinação adequada, com vacinas de alta qualidade, né? Se foi vacinado por médico veterinário, com carteirinha carimbada e assinada ou não. Isso já nos dá um norte do que nós precisamos pensar sobre esse paciente. Segunda pergunta importante: seu cãozinho se alimenta do quê? E aí é importante você saber como perguntar. Se você perguntar assim, o seu cão come ração? Lembra sempre de uma máxima do Dr. House, a gente traz para a clínica veterinária. Todo mundo mente. Então, o cliente ele vai querer não passar como uma pessoa errada. E muitas vezes, no intuito de querer ser mais correto, ele pode omitir ou até mesmo mentir sobre a informação. Então, se você perguntar, seu cachorro come ração? Ele vai dizer sim, come. Isso não significa que ele come só ração, né? Então, assim, o que o seu cãozinho come? É a pergunta mais adequada. Quando ele fala ração, você pergunta qual ração, qual é a marca. É muito importante. O tutor que é atento à marca da ração, ele responde sem titubear. Ele não pensa. Né? Aquele tutor que pensa é o tutor que ou troca muito a marca ou compra ração a granel. E aí já vem mais uma pergunta. Você costuma comprar pacotes fechados ou ração a granel? Isso é importante porque, infelizmente, ração a granel eu não recomendo, mas infelizmente nem sempre elas são acomodadas, né, acondicionadas da melhor forma possível, em potes escuros, a vácuo, com o mínimo contato de ar, luz e manipulação humana ou em alguns lugares até mesmo ficam sacos de ração fica aberto, né, e remangado como se fosse uma manga de camisa, com uma canequinha lá dentro e fica o dia inteiro exposto à poeira, exposto eventualmente até a algum tipo de inseto, né, que possa passar por ali, exposto à manipulação e isso acaba que atinge muito a qualidade do alimento. Então pode ser a melhor ração da melhor marca, mas se ela fica exposta, ela deixa de estar adequada, né? Ela tem que ser adequadamente acondicionada. Então, já é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: e o que mais ele come? Ele ganha frutas? Né? Muitos animais hoje ganham frutas, muitos cães e gatos comem frutas, legumes, gostam disso. Ganha petiscos? Ótimo. Ganha comida também? E sempre fala no sentido assim: nunca use na sua expressão um tom de julgamento. Por exemplo, ele ganha comida? É uma pergunta legal. A senhora não dá comida, né? Péssimo. A pessoa já está intimidada, então ele vai dizer: não, não, não dou comida, mesmo que dá, porque ela não quer entrar em atrito com o médico veterinário. E se a pessoa afirmar que dá comida, não, eu dou comida sim, às vezes eu dou, ela vai já criar uma barreira e isso não é legal. A gente tem sempre que ser empático com o cliente, não podemos criar barreiras, né? Não é o momento de dar lição de moral no cliente. Aliás, eu acho que quase nunca é o momento de dar lição de moral ou de educar o cliente, mas sim o momento de investigar. Muito bem, você já descobriu que é um cãozinho que ganha ração, eventualmente ganha um pouquinho de comida, uns petiscos, ótimo. Aí você vai dizer, nas últimas 24 horas, teve alguma mudança na alimentação? A senhora trocou a ração? O senhor deu um petisco diferente, né? Se for segunda-feira, nesse final de semana, será que ele não ganhou um pouquinho de churrasco? Já teve cão que veio com gastroenterite hemorrágica alimentar que ganhou um monte de maionese. Então, às vezes as pessoas recebem visitas, essas visitas gostam de dar petisco para os cãezinhos no intuito de agradar e acaba causando uma situação de provocar uma doença no paciente. Então, essa é a investigação, isso é o histórico do seu paciente, que idade tem, se é castrado, se teve no cio, quando foi o último cio, são informações importantes. A partir do histórico, então, tem queixa principal, um histórico do que aconteceu, né, da vida dele, um histórico dos últimos 24 horas, aí mais uma perguntinha, e nos últimos 3 dias, uma semana, como é que ele estava? Então, você sabe, não vomitou só hoje, começou a vomitar ontem, né? Teve diarreia hoje, então são dados que são bem importantes para a gente. E aí você vai para a sua avaliação física. O que eu avalio um paciente de gastroenterite hemorrágica? O ideal é avaliar tudo, sempre. Mas como a gente está falando de gastroenterite hemorrágica, vamos centrar nisso. Então é muito importante verificar a mucosa do paciente, se está hipocorada, hipercorada, se ele está cianótico, se esse paciente eventualmente está ictérico. É muito importante, porque a icterícia vai nos dizer de um processo hepático envolvido, né? Raramente, num quadro agudo, menos de 12, 24 horas, ele vai ter uma icterícia, mas em situações mais graves é possível.
né? Às vezes é mais crônico do que o proprietário viu, né? Às vezes ele começou com a diarreia em 24 horas, mas ele já estava passando mal antes, então é importante essa investigação. A idade do paciente também é muito importante, né? Que eu tinha esquecido de dizer antes. Verificar a questão das mucosas, fazer uma boa palpação abdominal e diferir se a dor é epigástrica, bem no alto do estômago, mesogástrica, no meio da barriga, ou hipogástrica, lá no intestino distal, né, lá no final. Por quê? Porque uma dor epigástrica vai fazer com que eu esteja mais atento ao estômago, que eu esteja mais atenta ao duodeno, né, ao pâncreas, então fígado. A dor epigástrica ela vai me dar órgãos mais nessa localização. Uma dor mesogástrica vai me dizer muito mais de intestino delgado, vai me dizer muito mais, eventualmente até renal, às vezes o tutor confunde, né? Mas renal não costuma dar diarreia, mas vai me dizer muito mais a respeito do intestino delgado e baço. Uma dor hipogástrica, muito mais de intestino grosso, né? E algumas vezes também, não é o caso da gastroenterite hemorrágica, mas vesícula urinária, né? De bexiga. Então, eu dizer onde está a dor, situar a dor, até para eu enviar esse paciente para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Eu particularmente gosto de medicar, acho importante medicar no consultório. Então, se o paciente tem dor, essa dor é abdominal, eu ainda não tenho um diagnóstico correto, uma dipirona com escopolamina é um bom medicamento para controle de dor visceral, principalmente dores gastroentéricas, né? Eu tenho que investigar se esse paciente tem gás, então fazer uma boa percussão abdominal, espalhar, né, espalmar a mão sobre o abdômen do animal e bater nas nossas articulações do dedo, a fim de auscultar, e se tem um som mais timpânico, que é um som parecido com isso aqui, deu para ouvir? Um som mais timpânico indica gás, né? Um som menos timpânico, mais abafado, indica que está tudo certo com relação a gás, não tem gás ali no lugar. Dá para fazer isso, para a gente treinar, pegando um animal saudável e fazendo percussão na região torácica e na região abdominal. A região abdominal nunca deve ter o som da região torácica, se tiver, porque realmente tem muito gás ali dentro, né? Ótimo, você já diagnosticou que tem gás? Se for possível, administra para esse paciente uma simeticona, mas pelo menos a dipirona com escopolamina para aliviar a dor. Esse paciente nós precisamos também verificar o pulso, né? Se a pulsação está forte, isso é importante. Verificar, já falei, mas né, o TPC para ver a questão da perfusão tecidual, puxar, né, fazer o teste de hidratação, afastando a pele do corpo, puxando na região dorsal e soltando para que ela volte. Eu verificar se ela volta instantaneamente, né? Se ela volta instantaneamente, eu tenho uma boa hidratação. Verificar a mucosa conjuntival desse paciente, se ele está com a conjuntiva, né, com aquele olho fundo, com um olho com uma conjuntiva com aspecto desidratado. Isso implica também na minha avaliação do grau de desidratação, tá? Temperatura é fundamental, obviamente, né? A gente espera que esse paciente esteja abaixo de 39 graus, né? A menos que ele tenha vindo excessivamente estressado no pré. Aí a gente pede para esperar 15 a 20 minutos e afere de novo a temperatura do paciente, né? E, se possível, coletamos fezes. E nós vamos pedir os seguintes exames. Então, vamos lá. Exames de auxílio diagnóstico é o nosso próximo passo. Quais exames eu peço? Eu peço um perfil sanguíneo com hemograma, provas de função hepática e provas de função renal, e eu vou pedir um ultrassom abdominal. É importante também saber o histórico de vermifugação desse paciente. Alguns pacientes, principalmente filhotes, podem ter dores abdominais muito fortes em função de verminoses, ou aqueles pacientes que não foram vermifugados num prazo inferior a 1 ano. Eles podem ter uma verminose. Se possível, coletar um pouco de fezes da ampola retal e pedir um exame de fezes. Mas já é possível administrar um vermífugo de amplo espectro para esse paciente. Tá? Muito bem, esse paciente vai fazer os exames de sangue, esse paciente vai para a ultrassonografia, ele volta da ultrassonografia com o diagnóstico e aí ele vai fazer o quê? Você tem o diagnóstico de uma gastroenterite hemorrágica, geralmente vem o quê? Espessamento de parede de mucosa gástrica,
muitas vezes espessamento de parede de mucosa intestinal, às vezes não vem espessamento, mas vem bem claro que tem gás, que tem hipo ou hipermotilidade, né? E que esse paciente, enfim, né, às vezes vem junto associado uma hepatopatia, uma hepatite leve, às vezes até uma pancreatite. Na maioria das vezes vai vir especialmente de mucosa gástrica, distensão intestinal ou hipermotilidade intestinal ou gás intestinal, e você tem aí o diagnóstico da gastroenterite hemorrágica. Muito bem. As gastroenterites hemorrágicas, elas podem ser verminóticas, elas podem ser virais, elas podem ser bacterianas, elas podem ser de intoxicação e elas podem ser também por protozoários, são as principais causas de gastroenterite hemorrágica. Claro que nós temos também causas neoplásicas e aí são umas questões que a gente aborda mais à frente para esse vídeo não ficar muito longo. Mas pensando aí, de novo, nós estamos falando sobre o feijão com arroz da clínica veterinária, nós vamos tratar esse paciente de forma mais generalizada, né, para gastroenterite. Então, nós precisamos pensar em quê? Cuidado com translocação bacteriana. O que é translocação bacteriana? Quando há um processo de infecção intestinal, há uma descamação da mucosa intestinal, essa mucosa se perde para a luz intestinal, esse muco também que protege o intestino, e as vilosidades intestinais ficam expostas. Dependendo do que está afetando o paciente, se for um vírus como um coronavírus canino ou como o parvovírus canino, ele provoca uma inflamação muito grande ali na região das criptas, das vilosidades intestinais e faz uma deteriorização dessas vilosidades, abrindo, né, caminho para que as bactérias intestinais, que na luz do intestino são positivas, mas que elas ganhem a corrente sanguínea. E esse é o processo de translocação bacteriana. É a passagem da bactéria que estaria no intestino, que ali é positiva, para a corrente sanguínea, iniciando o processo de infecção generalizado. A translocação bacteriana é perigosa e aí, quando eu tenho um processo de diarreia, eu tenho um desequilíbrio ácido-básico, eu tenho normalmente uma acidose no meu paciente, mais comumente uma acidose, e as bactérias que se proliferam melhor em meio ácido, elas vão se proliferar muito. Então, o que a gente vai fazer? Entrar com antibiótico de amplo espectro com uma boa ação gastrointestinal, perdão. Antibióticos de minha preferência, né? Mas antibióticos que agem bem, mais do que minha preferência, né? A gente não tem que usar o antibiótico preferido, mas o antibiótico correto, né? Só um adendo. Mas antibióticos que agem bem em sistema gastrointestinal são antibióticos de amplo espectro, né? Que pegam bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, eu posso imaginar numa sulfa com trimetopim, uma boa opção, uma moxilina com clavulanato, uma ótima opção, um metronidazol com espiramicina, uma ótima opção. Para pacientes internados, a ampicilina com metronidazol, se o paciente for mais adulto, a enrofloxacina com metro, também são medicamentos que agem bem no sistema gastrointestinal. Eu tenho que tratar a dor desse paciente, né? As gastroenterites dói, então dipirona, escopolamina e se a dor for mais intensa, um tramadol também para auxiliar nesse paciente. Eu posso usar anti-inflamatórios? Existe controvérsia com relação ao uso ou não de anti-inflamatórios. Eu costumo administrar por 3 dias, 2 a 3 dias, o meloxicam em dose baixa, 0,1 mg por quilo, e acredito que isso dá um bom controle de dor para o paciente, mais no sentido de controle de dor, né? É muito importante não deixar passar para esse paciente a questão do controle da êmese, né? Quando a gente pensa em controlar a êmese, nós temos várias aí opções no mercado. De entrada, ondansetrona é uma ótima alternativa e o maroptan. O maroptan é uma alternativa muito interessante quando o paciente tem uma êmese persistente e muita dor abdominal, porque ele auxilia no controle da dor. Então, iniciou com ondansetrona, não respondeu, em 24, 48 horas já vai para o maroptan, o paciente tende a responder muito bem e tende a auxiliar no controle da dor, o que é muito importante. Passar uma sonda nasogástrica e fazer uma lavagem gástrica é muito interessante. A gente faz isso com facilidade, passar sonda, é só introduzir no nariz uma sonda, mede antes, né? Introduz no nariz, faz a fixação dela e coloca a solução
fisiológica ou solução de Ringer, né? É até mais interessante o Ringer porque ele é menos ácido. Coloca a solução e remove solução, coloca a solução e remove solução, de forma a tirar aquele excesso de muco, de suco gástrico que fica no estômago, nauseando o paciente, causando náusea no paciente. É muito interessante. Aí nós podemos também administrar alguns tipos de dietas líquidas comerciais, que é muito importante para esse paciente. A administração de dieta por via oral é fundamental, ela só não tem como fazer se o paciente tiver muito vômito, é melhor deixar um pouquinho sem, mas está colocando um fluido ali no estômago. Por quê? O estômago vazio, por um período prolongado de tempo, ele também causa dor e náusea. Então é importante administrar alguma quantidade de líquido para esse paciente, eventualmente solicitar rações, dietas líquidas especiais, né, para esse paciente. E aquele paciente que fica mais de 48 horas sem comer, eu recomendo muito fortemente, se você tem na sua cidade, a nutrição parenteral. Né? A nutrição parenteral é aquela solução que é preparada em laboratório, que vem com aminoácidos. Você pode pedir vitaminas também, vem com glicose, vem com gordura, proteína e ela é administrada direto no vaso sanguíneo do paciente. É muito importante, ajuda demais a evitar a translocação bacteriana para aqueles pacientes super sensíveis. Aí muito cuidado com Rottweiler, pastor alemão, Doberman e com o Yorkshire e Pitbull. São 5 raças que, da minha experiência, são super sensíveis às gastroenterites e que costumam ter um tempo maior de recuperação ou, às vezes, eventualmente nem conseguir uma recuperação e a gente não tem sucesso no tratamento, indo o nosso paciente a óbito em função de gastroenterite hemorrágica. Tá? Temos que lembrar também de algumas gastroenterites mais simples, como, por exemplo, a giardíase. Mais para frente vou fazer um vídeo só sobre giardíase, um videozinho curto, 7 minutos, para a gente falar sobre giardíase, tratamento de giardíase, mas é muito importante, né? Então, se aquela diarreia é uma diarreia com bastante muco, uma diarreia que parece que tem catarro junto, é muito provável que esse paciente tenha giardia. E hoje nós contamos com os SNAPs, com os testes rápidos para giardíase, e nós podemos pedir já ali no consultório um SNAP, rapidamente nós temos o diagnóstico. O tratamento da giardia é muito tranquilo, né? Nós tratamos a giardia com antibiótico, em geral nós podemos tratar com sulfa e trimetopim, podemos tratar a giardíase até mesmo com a doxiciclina. Enfim, nós temos opções várias de tratamento da giardíase que tem o metronidazol é muito indicado também com ampicilina, metronidazol com espiramicina. Então nós temos tratamentos muito eficientes aí para giardíase e num próximo momento a gente vai falar mais sobre ele. Normalmente de fácil recuperação, o paciente em mais ou menos 48 horas está praticamente ausente de sinal clínico, né? Mas a gente tem que fazer o tratamento por pelo menos 5 dias, ok? Voltando lá para o nosso paciente com uma gastroenterite hemorrágica mais grave, a gente faz o internamento, nós vamos fazer a hidratação desse paciente, né? Vamos falar, a hidratação ela precisa ser, o cálculo básico de hidratação para cão é a constante de 50 vezes o peso do animal. Então vamos supor que o animal tenha 10 quilos, a gente faz 50 vezes 10, que vai dar 500 ml, a gente divide isso por 24, né? Em 24 horas, e aí coloca o paciente de preferência numa bomba de infusão e ele vai receber essa fluido dividido em 24 horas. Ali a gente tem um número por minuto, não calculei agora de cabeça, não vou arriscar um número, mas ele tem ali uma constante que ele vai tomar e isso vai manter o paciente hidratado. Esse cálculo é de manutenção. Quando o paciente tem diarreia e tem êmese, a gente pode utilizar de duas maneiras. A gente pode acrescentar mais ou menos 5%, né? Ou seja, os 500 ml mais 5%, então a gente vai ter ali 525 ml, né? Alguns veterinários eu já vi administrando 10%, e tem um outro cálculo um pouco mais aprimorado, que a gente considera a taxa de desidratação, a diarreia e a êmese,
para a gente fazer o somatório. Num segundo momento, eu vou gravar um vídeo só sobre fluidoterapia e cálculo de hidratação, com um quadro, explicando direitinho como é que a gente faz, ou no PowerPoint, mas enfim, né? A priori, a constante vai ser o peso do animal vezes 50 para cães e o peso do animal vezes 70 para gatos. Eu consigo ter aquela necessidade basal do paciente que ele deveria tomar por dia, pelo menos isso, ok? Tudo certo? Muito bem, esse paciente fica internado, a gente monitora a temperatura, quedas de temperatura indicam mau prognóstico, pode ser inclusive indicativo de sepse, de início de sepse, e a temperatura normal ou um pouquinho mais elevada são comuns no paciente com gastroenterite. A resposta é imediata, de 12, 24, no máximo 48 horas nós temos que cessar essa diarreia, cessar esse vômito, mas alguns casos ficam 5 dias, 6 dias, e aí nós temos casos mais complexos, onde é indispensável a nutrição parenteral, e eu vou mais uma vez reforçar, alguma nutrição enteral. É importante que esse paciente ganhe alguma coisa por via enteral. Pode-se, inclusive, oferecer uma canja, se ele quiser comer, ou fazer um caldo de carne, né? Um caldo de carne com legumes e carboidrato, coar esse caldo, bater no liquidificador insistentemente, num mixer, coar esse caldo e administrar via sonda pequenas doses para o paciente. Para quê? Para estimular o sistema gastrointestinal. Ainda que esteja recebendo a nutrição parenteral, é muito importante fazer isso. Muito bem, feito toda essa abordagem, esse paciente vai tender a responder muito bem, ele vai voltar a se alimentar, e quando ele volta, né, você pode dizer assim para mim, tá bom, prof, tá bom, Michele, mas quando é que eu posso dar alta para esse paciente? Você vai dar alta para esse paciente quando ele estiver se alimentando sozinho, né? Quando esse paciente tiver cessado essa diarreia, quando ele tiver cessado esse vômito e ele está se alimentando sozinho, é o momento que eu posso dar alta. Eu vou dar alta para ele com antibiótico? Sim, normalmente a gente dá alta com antibiótico, de 5 dias de antibiótico terapia, continua o antibiótico que você estava administrando em casa. Protetores gástricos também são muito importantes, como por exemplo o omeprazol ou o lansoprazol, são importantes de serem administrados aí por um período de pelo menos 14 dias, tá? Em geral, não precisa mais de dipirona com escopolamina, porque esse paciente costuma já estar com pouca dor ou nenhuma dor, aí vai da sua avaliação clínica. Se ele tiver sem dor, não precisa mais. Se ele tiver com dor, manda para casa uma dipirona com escopolamina para controle da dor por mais aproximadamente 3 dias, né? E por fim, é bem importante a gente usar os probióticos, né? Existem trabalhos científicos indicando que o animal demora até 1 ano para recuperar a sua flora intestinal. Então, a gente precisa ajudar na recuperação dessa flora intestinal. Há controvérsias na medicina e na medicina veterinária no período que esse probiótico pode ser administrado, né? Então, eu dou o probiótico junto com o antibiótico, tá esbarrando aqui as palavras, né? Mas vamos lá. Eu dou o antibiótico enquanto eu estou dando probiótico, ou melhor, de novo, vamos voltar. Eu dou o probiótico enquanto eu estou dando o antibiótico ou eu dou depois? Depende muito das correntes veterinárias. Os mais recentes estão dizendo, os estudos mais recentes estão apontando que os probióticos mais recentes, mais modernos, eles podem ser administrados junto com o antibiótico. Particularmente, eu prefiro terminar a antibiótico terapia ou estar nos últimos dias, ali no último dia de antibiótico terapia, e prescrever um probiótico aí por aproximadamente 7 dias, que é o período de recomendação de bula também de boa parte dos probióticos, né? Alguns probióticos é dose única, dá para repetir isso, então fazer 7 dias e depois de 30 dias o paciente bem fazer mais 7 dias de administração do probiótico. Eu penso que é bem interessante para a gente recuperar essa flora intestinal. Lembrar que a flora intestinal ela é muito importante para a absorção de nutrientes, extremamente importante. Então, por isso que a gente faz esse esforço na recuperação da flora intestinal e explicar para o tutor por que ele está investindo também nesse medicamento, né? Nesse composto, do quanto isso é importante, né? Muito bem. E agora eu vou dar uma diquinha que é o pulo do gato. Existe um nutracêutico em uso na medicina, em uso na veterinária. Na veterinária ele é até mais conhecido para animais de produção, que é o beta-glucano. O beta-glucano ele é um extrato da aveia
e ele tem como efeito principal otimizar a função intestinal. Legal, né? Então, o beta-glucano, ele é um extrato, né? Ele é extraído da aveia ali, um concentrado. Ele não é um medicamento, ele é um nutracêutico, ele é um nutriente com funções terapêuticas. Ele é utilizado na medicina para pacientes imunodeprimidos, né? Para pacientes que precisam melhorar a capacidade absortiva do intestino, a capacidade de absorção de nutrientes. É usado na medicina veterinária para desmame do potro, tem um estresse ali que pode baixar a imunidade, também tem indicação para o uso de frangos, né, alta produção de frangos, tem indicação para pacientes que passam por estresse. Eu mesma já conduzi 2 trabalhos científicos com adição de beta-glucano para pacientes com dermatite à saliva de pulga, né, dermatite alérgica à saliva de pulga, e tive excelentes resultados com relação, inclusive, ao controle do prurido desses animais, que vai ser um capítulo à parte aqui, também vou gravar um vídeo sobre isso. Mas o beta-glucano, nesse caso, ele otimiza a capacidade do intestino, ele melhora ele melhora a capacidade do intestino de realizar a absorção dos nutrientes, ele melhora o crescimento da flora bacteriana ali, daquela situação intestinal saudável, normal. Ele tem como efeito colateral ser um imunomodulador, ele modula o sistema imunológico do paciente, ou seja, o efeito colateral dele é muito positivo. Existem várias recomendações de dose no mercado, eu costumo usar 1 mg por quilo, via oral, obviamente, por se tratar de um nutriente, manipulado na forma de biscoitinho ou de sachê, então é muito tranquilo, 1 vez ao dia, por pelo menos 30 dias. Isso ajuda muito na recuperação da flora intestinal. Valeu, galera? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar um pouco mais sobre o seu paciente de gastroenterite hemorrágica. Espero que tenha ajudado você a confirmar o seu diagnóstico, a sua atuação. Se ele te ajudou de alguma forma, se trouxe alguma novidade, por favor, escreva aqui embaixo, deixe nos comentários. Se ele confirmou aquilo que você está fazendo, que legal, também escreva nos seus comentários. Se você discorda, se você acha que a abordagem deveria ser diferente, por favor, também escreva, porque é importante para a gente ir ampliando a nossa discussão clínica, ok? Ficamos por aqui hoje com mais esse vídeo da expertise veterinária e eu encontro você no nosso próximo vídeo. Continue no canal, lembre de deixar o seu joinha, ele é muito importante para que a gente atinja um número cada vez maior de pessoas. E lembra de chamar aquele seu amigo médico veterinário, né, estudante de medicina veterinária, que gostaria também de receber esse tipo de informação, de acompanhar o canal. E fique muito esperto com mais uma coisinha, só mais uma diquinha. Em breve nós teremos o primeiro webinário ao vivo do Expertise Veterinária e eu vou estar ao vivo com vocês, tirando dúvidas, partilhando ideias, partilhando histórias. Eu acredito muito que o compartilhamento de experiência nos faz crescer de forma ímpar e nos torna veterinários muito mais capazes, veterinários muito mais proativos, né? E a ideia é exatamente essa, que a gente possa crescer. Eu também quero aprender com vocês, então em breve nós teremos um webinário ao vivo. Falou, galera? Muito obrigada, fique conosco, dê o seu joinha e seja mais um expert. Tchau!